eu queria que você lembrasse de uma situação na sua vida em que você encontrou algo, achou algo que foi abençoado. Pode ter sido uma pessoa, uma amizade aí que foi tão abençoada que você é amigo da pessoa até hoje. Pode ser uma pessoa que você namorou, tá namorando, né? Se já namorou, já passou, deixa pra lá. Mas se que você tá namorando, uma pessoa que você casou, algo bom que aconteceu, um sorvete, né? Que você gosta, você passa na frente, você tem que tomar de novo. Você vê aquele sorvete ali, sempre que você passa na frente daquele sorvete, você tem que tomar de novo. Ou um restaurante que você gosta de voltar ali, algo que você encontrou que você gosta, você tem prazer, você tem alegria de reviver, né? Eu tenho alegria de ter achado a Bispa Thalita, de ter encontrado o Davi Alonso, a Sara, filhos abençoados que Deus me deu. Eu também tenho alguns sorvetes que eu gosto, eu passo na frente, eu tenho que tomar, né? Eu resisto às vezes até a batata frita, não faço questão, mas um sorvetinho é de Deus, né? É abençoado. Eu evito algumas coisas, né? Mas o sorvete, até chocolate eu evito, mas o sorvete é de Deus. Tem um açaí também que é bom. E só que existe algo que é muito mais poderoso, porque a gente chega aqui na terra, pensa quando você era um bebezinho, você chegou sem saber nada, o que você veio fazer aqui? O que você veio realizar aqui nesse lugar? Você não sabia de nada. Tem gente hoje que acha que aprendeu tudo sozinho, né? Vai crescendo e acha que descobriu o mundo sozinho. Não sabe, né? Tanto de pessoas que tiverem que ensinar ao longo da vida para poder aprender alguma coisa. Mas a gente chega sem saber de nada. De repente você começa a entender as coisas, você começa a descobrir o que é bom, o que é ruim. Você começa a aprender a fazer decisões, que às vezes você arrepende, que às vezes você não se arrepende, que você colhe os bons frutos dessa decisão, colhe os bons frutos às vezes de uma decisão ruim, mas você conserta a estrada, conserta o caminho, corrige o caminho. No livro de 2 Reis, capítulo 22, o título diz assim: o livro da lei é encontrado. Olha que poderoso, porque a gente vai crescendo na vida e a gente encontra várias coisas que nos faz felizes. Mas existe uma peça nesse quebra-cabeça da vida, que é a peça central do ser humano. Na vida, nós vamos montando os quebra-cabeças para entender como se joga a vida, não é isso? Para a gente entender como que a vida acontece. E existe a peça central, que é a peça que conecta a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, para viver 100% a alegria que Deus tem para nós. Se a gente perde essa peça central, a gente não é 100% felizes. Você já ouviu falar ou já assistiu vários filmes de uma pessoa muito famosa, que parecia ser muito feliz, que fazia todo mundo rir? Um ator chamado Robin Williams, um cara fenomenal que parecia ser a pessoa mais feliz do mundo. Quando você via o filme e sorria, mas uma pessoa que se suicidou, que foi encontrado morto, uma pessoa que conectou vários pontos da vida
mas não pegou o ponto central. Nós temos que pegar o ponto central. O ponto central é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Esse rei, o rei Josias, ele conectou vários pontos. Talvez você seja uma pessoa boa, que aprendeu a fazer coisas boas culturalmente, por tradições. Olha como era Josias. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Imagina, né? Vida de rei. Com 8 anos de idade, uma vida de rei. Tinha tudo o que ele queria. Era uma vida de rei, com 8 anos de idade. E reinou 31 anos em Jerusalém. Ele tinha tudo o que ele precisava. Ele era o rei. E ele começou com 8. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi. O cara aprendeu o caminho certo, as tradições, a cultura, o que era aprovado por aquela sociedade, o que a sociedade considerava bom. Era uma pessoa que dava bons testemunhos naquela sociedade. E se a gente nos balizar pela cultura desse mundo, pela sociedade que nós vivemos, nós talvez possamos viver um engano, como esse ator famoso viveu, achando que estava tudo certo, achando que estava tudo beleza, que alcançou o sucesso, a fama, o dinheiro e pronto, a vida está resolvida. Os relacionamentos que ele queria, ele tinha. Só que a vida não se resume a isso. Esse rei aqui, ele tinha tudo. E ele seguia Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. É aquela pessoa que você admira. É aquela pessoa que você fala, essa pessoa é certinha, não erra, não dá passo fora. Ele ia sem desviar para a esquerda e para a direita. Fazia tempo que eles não viam alguém como esse rei, que seguia Davi exatamente como tinha que seguir. Deus está te chamando para um tempo novo na sua vida. Essa música que a gente cantou hoje, não é por acaso, é porque Deus está te pondo em coisas novas, em um momento novo. É tempo de você sacudir a poeira do seu coração, sacudir a poeira das suas memórias, tirar as coisas velhas. Já viu? Aqui agora está tendo a reforma aqui do lado da igreja. Então se você deixa o carro aqui, a poeira vem assim, rapidinho. Na hora que você chegar lá no seu carro, passa a mão em cima dele assim, olha no dedo, você vai ver que está cheio de poeira. É tempo de jogar a poeira fora da sua vida. Deus quer te colocar em algo novo. O Espírito Santo de Deus vai ser derramado nos últimos dias. É tempo de você querer mais de Deus, de você estar faminto de Deus, de falar assim, eu não quero ser só uma pessoa boazinha, correta para essa sociedade, não. Eu quero ser uma pessoa que clama pelo Espírito Santo de Deus. Esse rei, ele organizava o templo. Ele era um rei que preocupava com o templo. Se você ler aqui, você vai ver que ele pedia para fazer várias reformas, para cuidar do templo do Senhor. Era uma pessoa religiosa. Deus não te chamou para ser religioso, religiosa. É tempo da gente sair dessa falsa sociedade que vive religiosamente e trazer o Espírito Santo. Tem desenhos que são maravilhosos, que passam um bocado de lição boa para as crianças. Você fala, que desenho legal, mas esses desenhos não são bons o suficiente, porque eles não falam a verdade. A verdade é que Jesus é o único que transforma e revoluciona a vida das pessoas. Jesus é o único que transforma.
a sociedade. Não tem como a gente querer, vamos fazer um negócio onde todas as religiões vão participar, todo mundo. Você tem que falar, irmão. Não é tempo de calar a boca, é tempo de falar a verdade. Você precisa falar para as pessoas à sua volta do amor de Jesus. Não precisa ofender ninguém, criticar ninguém. Mas você precisa falar do amor de Jesus. Você precisa sentir todos os dias esse amor. Às vezes, sabe por que a gente não sente? Porque a gente faz tanta coisa ao longo do nosso dia, que a gente não tira 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora para Jesus. Porque a gente está atolado de outras coisas. Que maravilhoso ser uma pessoa exemplar nesse mundo, trabalhador, trabalhadora, estudioso, estudiosa. Mas se você não estiver cheio de fome de Deus, se você não estiver clamando pela presença de Deus de uma maneira diferente, você vai estar sedento. Você pode alcançar, como Robin Williams, todo o dinheiro do mundo, a fama do mundo, o sucesso, os relacionamentos, mas você vai ser uma pessoa vazia. Eu fico vendo esses atores famosos aí recentemente, né? Teve um que se converteu. Mas eu fico pensando, aleluia, glória a Deus, converteu. Mas esse tanto de filme ruim que você fez, cara, dá vontade de falar assim. Essa miséria de filmes que você fez, ensinando coisas ruins para as pessoas, dá vontade de... Nós temos que pensar na nossa vida. Misericórdia de mim querer aceitar Jesus no final da minha carreira, quando eu estou aposentado, quando eu já não tenho mais voz. Nós temos que clamar pela presença de Jesus enquanto você está cheio de vida, porque é Jesus que te dá a vida. É Jesus que faz você ser quem você é. É Jesus que te trouxe nesse lugar, nesse ambiente. É Jesus que abre as portas para você. Aonde você vai, não pense que é homens que te colocam, não. É Deus que te põe nesses lugares. E quanto mais você confia em Jesus, presta atenção, Jesus vai te colocar em lugares mais altos. Ele vai te pôr. Ele vai abrir portas, porque Ele vai te dar visão. E vai te dar a visão, e junto com a visão Ele vai te dar ousadia para você avançar para esses lugares. Lugares que outras pessoas não entram, Deus vai te colocar. É tempo de você clamar por Jesus e carregar o nome de Jesus no seu peito, aonde você pisar. Verso 8. Então o sumo sacerdote Uquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Como é que o cara era um cara que buscava a Deus, a vontade de Deus, como o rei Davi fazia, mas ele não tinha o livro de Deus. Ele estava sem o livro de Deus. Ele estava sem a palavra de Deus. Ele tinha a cultura, ele tinha as estratégias do mundo, ele tinha os bons conselheiros, mas ele estava vazio, porque ele não tinha o Espírito Santo de Deus. Ele não comunicava com Deus diariamente. O cara encontrou o livro da lei, o cara encontrou a conexão com Deus. A peça que falta no quebra-cabeça da vida é a nossa conexão com Deus. Quando a gente conecta com o Espírito Santo, a vida nossa muda. E tem que ser quanto antes é melhor. Quanto antes você conhece Deus é melhor. Quanto antes é melhor. Tem gente que tem medo de perder as coisas desse mundo. Nesse mundo não tem nada para perder, não, porque não tem valor. Não tem valor. As pessoas são o quê? Descartáveis.
Deus te chamou para viver o que tem valor, o que tem poder, o que é revolucionário, o que Jesus começou e vai contagiar as pessoas no final dos tempos que nós estamos nos aproximando. O secretário, verso 9, o secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Um livro qualquer, um livro, mas era um livro poderoso, porque se não fosse poderoso, ele não tinha entregado para Safã, o sacerdote não tinha entregado para Safã, e Safã, o secretário, não tinha entregado para o rei. É um livro poderoso, é algo que vai transformar a humanidade. A peça que falta no quebra-cabeça, você vê jovens tão perdidos, defendendo o meio ambiente, como se isso fosse salvar o planeta Terra, defendendo os direitos humanos, como se isso fosse salvar o planeta Terra. Que bom que defenda o meio ambiente, que bom que defenda os direitos humanos, que bom que se levante boas bandeiras, mas a salvação, ela vem através de Jesus Cristo, ela vem através unicamente de Jesus Cristo. A bandeira que nós precisamos levantar se chama Jesus Cristo, e ela tem que estar no nosso peito. É tempo da gente trazer um avivamento da presença de Deus sobre a face da terra. Jesus é a peça que está faltando no quebra-cabeça da humanidade. Você fica assustado se você souber o tanto de criança só no Brasil que é estuprada por dia. Você fica assustado. É estarrecedor. Só no Brasil, imagina no mundo. Poucos dias atrás teve alguns dados divulgados sobre isso, e é estarrecedor. Jesus está chamando você para trazer uma transformação para essa sociedade que está doente. Esse rei vivia numa sociedade doente, e não estava tudo bem. Não resolve falar que está tudo bem. Se você vê tudo o que estava acontecendo ali, você vai falar: estavam precisando de Deus, como nós estamos precisando hoje. E defender o meio ambiente não vai resolver, porque o que muda a pessoa é o que? É Deus, porque tem que mudar o caráter. Não resolve a pessoa proteger os animais se ela não honrar pai e mãe, se ela não honrar o colega, se não honrar as pessoas à sua volta. Não resolve. É maravilhoso cuidar dos animais, e eu quero que cuide mesmo dos animais, das plantas, do planeta, aleluia, isso é maravilhoso. Mas em primeiro lugar, a gente tem que lembrar do que Jesus nos ensinou. Verso 11: assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. É tempo de nós rasgarmos as vestes. Nós não podemos, calma, né? É porque era diferente naquela época. É tempo da gente mudar a nossa atitude. É isso que ele está falando. Nós temos que mudar a nossa atitude. E ele começou a dar ordens. Verso 13: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. Vá consultar o Senhor. A ira do Senhor contra nós deve ser grande. Você acha que a ira de Deus não dá vontade da gente fazer justiça com as nossas próprias mãos, quando a gente ouve
essa violência que tem acontecido, dá vontade. Mas a justiça será feita por Deus. Tem a justiça humana, que é falha, que é limitada, mas a justiça que Deus há de trazer sobre a terra, não vai ficar nenhum tio, uma vírgula sem Deus ver, sem Deus dar a paga por aquilo, o pagamento. Ele pediu para consultar, porque a ira de Deus deve ser grande, ele falou. E aí ele foi consultar. E aí a pessoa falou para ele: é terrível o que vai acontecer com a humanidade. É terrível o que vai acontecer com esse povo. É terrível. As pessoas hoje, quantos estão em festa essa noite? Pulando, sorrindo, achando que tá tudo certo, traindo, adulterando, prostituindo, mentindo, enganando. Quantas pessoas essa noite, agora, noite passada, essa semana, mas está no tempo do juízo vir, e quem não consertar a sua atitude, não tem escapatória. Nós temos que ser o quê? Claros, diretos. É tempo de transformação da mente. Quem quer viver coisas novas, precisa ter uma mente nova, uma atitude diferente, uma atitude nova. É tempo de trazer o Espírito Santo. É só você ver onde tem morte, no Brasil principalmente, é onde tem álcool, é onde tem uma carnalidade exagerada. Quando o Espírito Santo vem, a transformação começa a acontecer. Basta uma pessoa que quer mudar de vida. Quantas pessoas que mudaram de vida, que eram alcoólatras, que tentaram várias formas de parar de beber, porque vai indo, a pessoa não aguenta mais aquilo. É igual a pessoa que quer beber água, ela está bebendo o quê? Para gente que toma refrigerante, bebendo refrigerante. Mas a gente quer matar a sede com a água, e o refrigerante não vai matar. E a pessoa vai indo, ela não quer mais, ela não aguenta, e ela tenta. E tem uma forma de transformar, que é através de Jesus Cristo. Quantas pessoas, sem passar numa clínica de recuperação, conseguem parar? Porque faz uma oração simples, fala: Jesus, eu quero mudar minha vida, eu quero transformar, eu quero a tua glória, eu quero a tua presença, o teu poder. É tempo de ter uma mudança na humanidade, porque a ira de Deus se aproxima da terra. E nos últimos dias a parte boa é que o Espírito Santo vai ser derramado de uma maneira poderosa. Como ele veio em Pentecostes, o Espírito Santo está vindo agora sobre a face da terra. A notícia boa é essa: é que aqueles que querem mudar verão a glória de Deus. Aqueles que querem algo novo verão a glória de Deus. Aqueles que não se conformam com esse mundo, mas transformam a sua mente, eles verão a glória de Deus. Verso 19 diz: já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar, contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Estava quase vindo uma desgraça grande sobre Israel, mas Deus teve um pouco mais de paciência. Deus, Ele é misericordioso e bondoso. Hoje é dia da gente falar: Deus,
eu quero mudar a minha história, a minha vida. Eu posso ser um cristão de 50 anos de cristianismo, mas eu preciso ter uma mente renovada todo dia. Eu tenho que querer Deus todo dia de uma maneira diferente na minha vida. Todos os dias eu tenho que ter um fogo novo no meu coração. Eu tenho que ter uma sede nova. Eu não posso me acomodar igual esse cara estava acomodado ali. Naturalmente, na cultura, na tradição. Eu tenho que ter um negócio diferente queimando dentro de mim. Tem que ter uma fome e sede. Fome de comida e sede de água. Fome da verdadeira comida, que é a palavra de Deus, e sede, a verdadeira sede da água da vida, do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que estar com isso dentro de mim, ardendo. O Espírito de Deus, Ele está procurando na terra os verdadeiros adoradores. É tempo de ter uma renovação. Nós temos que ter uma nova atitude. Aí o verso 23, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Ele chamou todo mundo. Ele falou, tem que haver uma transformação. E eu estou querendo te chamar essa semana para você fazer uma transformação na sua vida. É uma semana de mudança. Essa semana não pode ser igual a gente viveu a nossa vida inteira, não. A gente tem que ser prático. A gente tem que ter uma atitude nova. É tempo de se aproximar mais de Deus. Deus não te chamou para ser um crente morno. Deus não me chamou para ser um crente morno. Nós vamos ser, é fervoroso, é quente. Os desenhos bons lá, tá faltando Jesus. Sabe por quê? Vamos fazer um negócio que fala o que é coisas boas, que só dá uma maquiada. Você é bonito, não é com a maquiagem não. A sua beleza não está na maquiagem. A sua beleza está no seu rosto natural. Esse é o perfeito, é o abençoado que Deus fez. E no desenho tem que falar a verdade. Tem que falar que Jesus é o caminho. No seu trabalho, aonde você se apresenta, você tem que apresentar vestindo a camisa de Jesus. Você tem que ter uma atitude diferente. Aonde você vai, você é igual Daniel. Você sabe quem te pôs ali foi Deus. E você não se envergonha do nome de Deus. E você sabe que Deus te pôs ali. E Ele que vai te fazer subir em lugares mais altos, como Ele fez com Daniel. Passou reinos e Daniel permaneceu. Irmão, irmã, você vai prosperar muito. Mas não é porque você é bonito, estudioso, cheiroso. É porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você é cheio, você é inteligente, irmão. Você é acima da média. Você pega coisa que os outros não estão pegando e você prospera. Você tem uma ousadia que os outros não têm, porque é Deus que te empurra, irmão. Quando Deus te empurra, quem te segura? Você vai na força e no poder do Espírito Santo de Deus. E as portas e os caminhos se abrem para você. É tempo da gente fazer igual esse rei aqui. Ele chamou todo mundo, os cheios de autoridade, de poder, beleza. Seus bonitão, vocês não criam vergonha na cara não. Agora é hora de buscar o Espírito Santo de Deus. Nós estamos num caminho errado. Se você ler o que esse rei fez aqui, desse texto aí no capítulo, se você ler no capítulo 23, dá vontade de vomitar, se você vê o que o povo estava fazendo. E hoje tem gente fazendo coisa pior. Você lê o que o povo estava fazendo. Esse rei falou, realmente, o cara leu a Bíblia, falou, realmente a coisa tá ruim. A gente está distante de Deus.
É só você ver o que está acontecendo à sua volta e você entender que nós precisamos nos aproximar de Deus. E começa em nós, começa na nossa atitude, no nosso exemplo, no nosso modelo, na nossa fome e na nossa sede. Esse rei, eu acho impressionante, porque no verso 25 desse capítulo 23 fala: nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Está falando que o cara buscou a Deus mais até do que o rei Davi. O rei Davi, irmão, era a inspiração de Josias. Mas quando ele pegou o livro da lei, quando ele pegou a Bíblia, irmão, a sua inspiração não são pessoas, a sua inspiração é Jesus, é o livro que ele escreveu, a palavra que ele escreveu, é a palavra que tem poder, é a palavra. Você não está aqui para seguir pessoas, você está aqui para seguir o Espírito Santo de Deus.